blocos da figura abaixo deslizam sem atrito. Qual a velocidade do V do bloco de 1,6 kg após a colisão? Certo. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho um bloco de 1,6 kg que está a 5,5 metros por segundo. Ele vai se chocar com outro bloco de 2,4 kg que está a 2,5 metros por segundo. Então, ele está se aproximando e vai se chocar. Quando ele se choca, o bloco rosa vai ficar se deslocando com a velocidade de 4,9 metros por segundo. E eu quero descobrir a velocidade com que o bloco azulzinho vai estar se movimentando depois do choque. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer essa questão? Esse tipo de questão de colisão, você sempre tem que lembrar do seguinte, que a quantidade de movimento total que eu tenho antes da colisão sempre vai ser igual à quantidade de movimento depois da minha colisão, tá? Então, a quantidade de movimento antes tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento depois. Porque a quantidade de movimento, ela vai se conservar. Então, vamos aqui. Vamos fazer aqui, ó, a quantidade de movimento antes. Então, aqui, vamos colocar aqui. Quem é a quantidade de movimento antes da colisão, né? Vou só colocar aqui antes. Então, a quantidade de movimento antes, ou seja, antes da minha colisão, vai ser... Quem é a quantidade de movimento do bloco azul? É a massa. Então, vai ser a massa do bloco azul vezes a velocidade do bloco azul. Mais a massa do bloco rosa vezes a velocidade do bloco rosa. Então, quem é MAVA? É a quantidade de movimento do bloco azul. Quem é MR vezes VR? Quantidade de movimento do bloco rosa. Então, quem é a quantidade de movimento do bloco azul? Vai ser MA, ou seja, 1,6 vezes a velocidade de A, que é 5,5. Mais, quem é a massa do bloco rosa? 2,4 vezes a velocidade do bloco rosa, que é 2,5. Então, isso aqui vai ficar 1,6 vezes 5,5, isso aqui vai dar 8,8. 2,4 vezes 2,5 vai dar 6. Então, a quantidade de movimento, antes vai ser igual a 14,8 quilograma vezes metros por segundo. Então, essa aqui vai ser a minha quantidade de movimento antes. E quem que vai ser a minha quantidade de movimento depois? Então, a minha quantidade de movimento depois vai ser a massa do bloco azul vezes a velocidade com que ele vai adquirir, ou seja, VA', mais a massa do bloco B vezes VB', porque a velocidade vai mudar. Então, a quantidade de movimento depois vai ser a massa, que é de 1,6, vezes VA', mais a massa de B, que é de 2,4, vezes o VB', que vezes 4,9. Vai ficar 4,9. Então, vai ficar o Q depois, a quantidade de movimento depois, vai ficar 1,6 vezes VA', mais 11,76, que é o 2,4 vezes 4,9. Ou seja, o que é que diz a nossa questão? O que a gente pode fazer para resolver ela? Que a quantidade de movimento antes vai ser exatamente igual à quantidade de movimento depois. Quanto foi que deu a quantidade de movimento antes? 14,8. Então, tem que ser exatamente igual a essa depois aqui. Então, basta eu pegar, então, o 14,8 e igualar a 1,6 vezes VA' mais 11,76, porque a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois.
Fazendo isso, eu consigo descobrir o valor de VA' depois do choque. Então, vai ficar esse 11,7 3,04. Então, quem vai ser o meu VA'? Vai ser o 3,04 dividido por 1,6. Então, isso aqui vai dar exatamente 1,9 metros por segundo. 1,9 metros por segundo. Então, a velocidade do bloco azul depois da colisão vai ser uma velocidade de 1,9 metros por segundo.